Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim te louvarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo
Essa eu acho que todos conhecem, faz parte da história de muitos. Para quem é novo na fé, talvez não conheça, mas vamos lá. Louvem comigo, vamos lá. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Pessoal, queria, só por uma questão ética e também de muita gratidão no coração, queria apresentar a banda que esteve comigo aqui.
o João, que estava na guitarra e estava no back. Aqui na bateria estava o Ricardinho Júnior, porque ao lado dele tem o baixista que é o Ricardinho Pai, certo? Quem tocou aqui agora foi o Rafael Novaes na guitarra, o Flávio você já conhece, e aqui a gente tem a Beatriz, minha namorada, e eu sou o Samuel, tá bom? Então Deus abençoe vocês, obrigado aí por terem cantado com a gente. Cris. Nós vamos passar para a nossa segunda palestra. Queria convidar o professor Silas para que tomasse o seu lugar aqui junto com a gente. E vou ter a responsabilidade de apresentá-lo. O professor Silas, ele é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É licenciado em História e também tem graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul. E hoje nós teremos o privilégio de ouvi-lo falar sobre os aspectos políticos da Reforma Protestante. É um tema que ele é a pessoa para falar disso. Estou muito feliz que a gente seja enriquecido, você preste atenção, e depois a gente vai ter um tempo de interação também. Tá bom, professor? Está com a palavra. Boa noite. Obrigado, professor Cristiano, pela apresentação. Também agradeço os corajosos e ousados que estão até um momento desse aqui na palestra, né, na Semana Teológica. Quando saiu a programação da Semana Teológica, aí eu vi que a minha palestra era a última. Sexta-feira, vai ser uma beleza, vai ter pouca gente lá e tal, né? Tranquilo. Mas na segunda-feira, uma palavra profética poderosa ocorreu aqui. O reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, falou aqui que história é a principal disciplina do curso. Aí, tá vendo? A Cíntia, professora de História, já se manifestou. Daí eu entendi por que a minha palestra era a última, então, professor de História. Bom, deixando aqui as brincadeiras, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Como nós somos, a nossa casa, que é uma casa calvinista, né? Então eu coloquei esta imagem aí, que é muito famosa, que é uma praça lá em Genebra, né? Tem esse muro com essas esculturas dos grandes nomes da Reforma Calvinista. O Calvino, que bom, está o nome ali, eu coloquei o nome embaixo para não confundir, né? O Calvino, o primeiro deles, mas ao lado do Calvino tem o Farel, Guillaume Farel, que foi aquele que instou com Calvino para ficar em Genebra, né? O Beza, Teodoro Beza, que foi o assessor principal de Calvino e o sucessor de Calvino depois que ele morreu, e o John Knox, que passou por Genebra e estabeleceu a reforma na cidade, ou na Escócia, né, no país, a Escócia. Bom, são todos teólogos. Todos teólogos. Ou seriam eles políticos? A reforma foi feita por teólogos ou foi executada por políticos? O fato é que a gente não pode olhar para a reforma sem compreender que a reforma faz parte de um grande movimento. E isso, vários palestrantes aqui que me antecederam
abordaram alguma coisa nesse sentido, falando do Renascimento, falando de humanismo e contando algumas coisas assim. Então, nós precisamos de olhar para o movimento da Reforma também nessa perspectiva das lutas políticas que ocorriam naquele período, inclusive envolvendo os reformadores. Muitos livros de história da Igreja, ou história do cristianismo, história eclesiástica, esses livros têm vários nomes, né, várias designações. Muitos livros nem sempre abordam muito claramente essa intersecção da Igreja, da fé, com o que acontece ao redor. Eu quero citar pelo menos 3 livros de história que eu entendo que procuram fazer isso. Procuram perceber a Igreja no seu contexto, num contexto mais abrangente. O livro que tem sido muito usado no Brasil, nos seminários, na Escola de Teologia, nós usamos aqui, que é do Justo Gonzalez, um metodista cubano, provavelmente todos que estão aqui devem conhecer o livro. Procura levar isso em conta. Um livro que é da nossa editora Cultura Cristã, mas infelizmente o livro não está ali, que é um livro de história da Igreja, história do cristianismo. O título do livro é Dois Reinos. São 3 autores que procura prestar atenção na história da Igreja, história do cristianismo, relacionando isso com a cultura. E há um livro de um brasileiro, apesar do nome brasileiro, né, de origem alemã, o autor é Martin Dreyer, e o livro é História do Povo de Jesus. Esse livro é bastante interessante, porque o Martin Dreyer é um historiador, formado em teologia também, e ele tem uma visão assim a partir da teologia da libertação. Então, mais do que qualquer outro, ele leva em conta as questões políticas, né, ao fazer história da Igreja. Pensando fora de escritores religiosos, que se preocupam a partir da fé e que são religiosos eles também, tanto o Gonzalez como o livro Dois Reinos, como Martin Dreyer, há um historiador francês chamado René Rémond, que procurou resgatar a ideia da política como um campo de se fazer história, porque a política tem sido abandonada, a história é só ficar contando o que os generais fizeram, os imperadores. História tem que falar da vida humana de um modo geral. E aí deixaram um pouco a política de lado. Aí o René Rémond, na França, começa a dizer, não, mas a política também é uma área da humanidade. Então, a gente precisa de olhar. E política não é só falar de deputado, senador e presidente. Política é muito maior do que isso. Aliás, ontem, na palestra, depois nas perguntas aqui, falou-se disso, como que o cristão pode participar mais da política e tal. E a gente acabou ficando muito em questão da política partidária. Mas não é só assim que a gente participa da política. O Brasil hoje tem os conselhos. Tem conselho da infância e da adolescência, tem conselho do idoso, tem conselho da saúde, conselho da assistência social, que tem no município, no estado e tem em nível nacional também. E alguns desses conselhos, inclusive, têm função até deliberativa. E até de fazer indicações para o orçamento do município. E não é cargo político, não é de partido político que ocupa cargo. São pessoas da sociedade civil também, além de representantes do poder público. E é uma área de atuação política que a gente não está prestando atenção. E a gente não está lá. Bom, mas isso é só um parêntese. Bom, o fato é que a relação entre política e religião,
está presente desde sempre. O faraó era um filho dos deuses, filho do deus Ra. Ele, na terra, representava a divindade. Xerxes era também um deus, filho de um rei e filho de um deus. Ele estava ali para ser também glorificado como Deus. Isso está muito presente na história humana. Bom, Faraó e Xerxes também nos remetem ao Antigo Testamento. É desse período em que o Antigo Testamento foi escrito, né, e aparecem faraós e imperadores babilônios, persas, assírios, desse período. E aí eu vou um pouco até o Antigo Testamento para lembrar o seguinte: a religião judaica, claro que nós temos biblistas aqui, e sou eu aqui ousado de me meter a falar alguma coisa assim. Mas na religião judaica, nós temos já uma modificação dessa ideia de um governante ser filho de Deus, ou representante de Deus, ou ele mesmo, a divindade aqui na terra. No judaísmo, isso muda. Nenhum ser humano ocupa o lugar de Deus. E não vai poder ocupar. Uma vez eu li, inclusive, um texto em que a pessoa dizia assim, olha, a bem da verdade, a figura do rei em Israel nem era exatamente a figura de um rei, era mais ou menos a figura de um vice-rei, porque rei mesmo era Jeová. Não sei se essa argumentação tem tanta sustentação, mas é interessante pensar que no povo de Israel começa a haver uma mudança e o governante já não é confundido com uma divindade. Mas mesmo assim, nós vemos no Antigo Testamento também uma convergência entre poder político e poder religioso. Ora, não é difícil a gente perceber isso. Jerusalém é ao mesmo tempo a sede da monarquia e a sede do culto. E isto, obviamente, não é por acaso. Então, essa relação muito presente. Entre os romanos, o imperador também, num determinado momento, vai começar a receber oferendas, ocupando o lugar da divindade. Lá pelo século III, nós teremos um imperador que mistura o culto ao sol invicto com o culto ao Deus invicto, o Deus vencedor. E ele sendo Deus. Mas o primeiro imperador romano, o César, Augusto, esse primeiro imperador romano já passou a ocupar um cargo, uma função interessante, que era a função do sumo pontífice na sociedade romana. O que significava isso? É que o imperador romano era o sacerdote mor máximo da sociedade romana para todos os deuses romanos. Ele era o sumo pontífice. Essa expressão depois passou a designar o papado, como vocês sabem, mas vem do Império Romano. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia, no ano 325, os alunos do terceiro T, 325. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia, Constantino convoca o Concílio de Nicéia a partir desta ideia de ser o sumo pontífice. Porque, como sumo pontífice, ele precisava também de cuidar da religião. Ele precisava de cuidar da relação do Estado com as divindades. Ele já tinha aderido ao cristianismo
mas como sumo pontífice, ele também precisava de cuidar das outras religiões. A religião ainda não é, a religião oficial do Império, né? Na época de Constantino, ainda vai demorar um pouco. O Império Romano vai entrar em decadência, e nós temos no Reino Franco, os francos fazem parte dos povos bárbaros que entram nos limites do Império Romano, e ao entrar nos limites do Império Romano, se assumem como romanos também, porque os povos bárbaros não tinham intenção de destruir o Império Romano, eles acabam assumindo o Império Romano. O Império Romano era uma civilização vibrante, e eles queriam fazer parte desse mundo. E, de fato, foi isso que aconteceu. O Reino Franco foi o primeiro reino a ter uma unificação. Lá no VI século, com o Clovis, que tinha se casado com uma rainha cristã, uma princesa cristã, o Clovis acaba, ele também se tornando cristão, e poucos séculos depois, os descendentes de Clovis formavam a dinastia chamada Merovingia, e tinha uma figura nessa dinastia, que era uma espécie de primeiro-ministro, que era chamada de prefeito do palácio. Um desses prefeitos do palácio, no século VIII, chamado Carlos Martel, guerreou contra os muçulmanos e venceu a Batalha de Tours ou de Poitiers. Os historiadores usam os dois nomes. E com isso possibilitou que os muçulmanos ficassem ali restritos à Península Ibérica e não avançaram para o centro da Europa, o que foi muito importante para o Vaticano, obviamente. Isso foi tão importante que o filho do Carlos Martel, chamado Pepino o Breve, né? Se alguém aí vai ter filho, aí está aí uma sugestão de nome, né? Pepino, né? Para o filho. Aí o Pepino se torna rei dos francos no lugar da dinastia Merovingia. E o filho do Pepino, chamado Carlos também, então, por causa de Carlos Martel e Carlos Magno, Carolus em latim, que o nome do império é o Império Carolíngio. Então, o Carlos Magno foi coroado, no Natal do ano 800, foi coroado imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. Quem é que coroou? O bispo de Roma, o Papa. Enquanto estava acontecendo isso, do lado ocidental do Império Romano, do lado oriental, o que era o Império Romano do lado oriental, se tornou o que nós conhecemos como Império Bizantino. E o Império Bizantino, enquanto do lado ocidental o Papa coroou um rei, do lado oriental, o Império Bizantino era o monarca que determinava quem seria o patriarca de Constantinopla. Pois bem, de um jeito ou de outro, nós temos a estreita relação entre política e religião. Não é peculiaridade do cristianismo, está presente em todas as sociedades, como eu tentei mostrar, pegando desde lá do nosso amigo Faraó. Aí nós chegamos, então, em Martinho Lutero, o nosso amado irmão, de quem muito já foi falado. Ontem, inclusive, tinha um luterano falando aqui sobre o Lutero, né? Meu orientador de mestrado, inclusive, o professor Lauri. E muitas vezes nós lemos Lutero como se a preocupação de Lutero fosse só religiosa. E essa leitura não está errada. Lutero, de fato, estava preocupado com uma coisa grave para ele. E grave para o pastorado dele.
que é a questão da salvação. E isso, inclusive, quem fala, porque tudo bem, um teólogo, um religioso falando isso, pode ser... vai falar isso mesmo, afinal de contas, né? Mas tem um livro muito importante, uma biografia muito interessante de Lutero, escrita por um historiador francês, chamado Lucien Febvre. Lucien Febvre. O Lucien Febvre não era de igreja nenhuma, não estava fazendo história religiosa, não era esse o interesse. Ele escreveu, essa biografia foi escrita em 1928. Tem em português. A editora 3 lançou em 2012, 2013, alguma coisa assim. Relançou, de fato, aqui no Brasil. O título é Martinho Lutero, um Destino. E o Lucien Febvre vai dizer exatamente isso. A preocupação de Lutero era uma preocupação de fato religiosa. O Febvre faz parte de um grupo de historiadores de uma renovação da historiografia que ocorre a partir da França, no início do século XX, em que a história não é mais aquela história de como se alistar uma série de fatos e datas fosse história. E o Febvre vai entender a história como uma disciplina multidisciplinar e ele trabalha para interpretar Lutero, lendo o que Lutero escreveu também, ele trabalha com categorias psicanalíticas, psicológicas, inclusive. E aí ele vai dizer, olha, o que movia Lutero era a questão da salvação. Como que o ser humano pode ser salvo? E isso valia para a vida pessoal de Lutero e valia para o trabalho pastoral de Lutero, como pastor da igreja de Wittenberg. Então, obviamente que para Lutero as questões religiosas estão aí em primeiro plano. Foi até colocado aqui parte das 95 teses, né, durante essa semana. Agora, mesmo entendendo isso, nós precisamos de entender também que existem outras circunstâncias no entorno de Lutero, inclusive circunstâncias políticas que vão propiciar a reforma. Bom, vocês já viram um pouco disso aqui durante a semana, né? Durante essa semana. Há um desejo de reforma permanente na igreja, desde os primeiros séculos. A gente vê isso antes da reforma monástica, o próprio surgimento do monasticismo, lá entre o terceiro e o quarto século. Nos séculos 9 e 10, nós vamos ter uma grande reforma monástica, com os mosteiros de Cluny, citou. Nós temos, até como consequência da reforma monástica, uma reforma do papado, surgimento das ordens mendicantes, o surgimento do misticismo e da piedade moderna no século XIV. Né? Por isso que eu insisto com os alunos, leiam a Imitação de Cristo, de Tomás A. Kempis, que é esse período do surgimento da piedade moderna, que é da Idade Média, mas que alimentou os reformadores e está presente no nosso tipo de religiosidade protestante hoje, o que é desenvolvido lá na Imitação de Cristo. Existiram vários movimentos populares, os pré-reformadores, né, que desejavam uma reforma. Mas, quando nós estamos no século XV e entramos pelo século XIV, século XVI, nós temos uma conjuntura que nós podemos resumir assim: a expansão comercial, a expansão marítima, o surgimento do Estado moderno e o Renascimento. Pois bem, Estado moderno ali está em destaque, porque é o que me interessa agora
trabalhar um pouco essa questão política da reforma. Vocês sabem que nós temos, com a expansão comercial, ainda na Idade Média, as cidades nunca tinham deixado de existir, mas as cidades se revigoram, e aí há todo aquele processo de desenvolvimento da burguesia. Então, o mundo está em mudança, e o sistema feudal não dava conta mais de comportar o mundo que estava surgindo. E era necessário, uma das coisas que parecia ser necessária, pelo menos, era um governo mais centralizado, que pudesse organizar as estradas, para organizar o sistema cambial, porque tudo isso era importante para o comércio, para a burguesia. E aí nós temos, então, o surgimento do chamado Estado moderno, que é esse Estado com um monarca que tem um território geográfico que vai ser entendido também como herdeiro de uma mesma cultura, de uma mesma língua, que não existia antes, porque um território podia ser de um feudo, estar sob um senhor feudal, e 5 anos depois, sob outro senhor feudal. E agora, com o Estado moderno, essa situação vai começar a mudar. Só que quando o Estado moderno surge, há uma disputa muito grande entre o chamado poder temporal e o poder espiritual. E há uma disputa óbvia entre o poder econômico e latifundiário da Igreja com o crescimento desse Estado nacional. Essa disputa entre poder temporal e poder espiritual está presente sempre. Quando Constantino convoca o Concílio de Nicéia, por ele ser o sumo pontífice, mas nós temos uma questão aí, como que o imperador convoca um concílio da Igreja? Poder temporal interferindo no poder espiritual? Mas isso estará presente sempre. Na época de Carlos Magno, que eu já citei aqui, foi desenvolvida teologicamente uma doutrina dos 2 gládios, né, que era assim chamada. Gládio era uma pequena espada que os soldados romanos usavam. Deus constitui o Papa e o Imperador para a glória dele. E ambos estão ali para cumprir a vontade de Deus. Bom, o problema é o seguinte, e quem é que vai definir qual que é a vontade de Deus? O Papa ou o Imperador? Claro que o papado vai dizer, não, o poder espiritual é que tem a hegemonia sobre o poder temporal. Mas nem sempre funcionava. Vocês que são estudantes de teologia, já estudaram um pouco de história, se lembram do chamado cativeiro babilônico da Igreja? O chamado grande cisma do Ocidente? No século XIV, quando o rei francês simplesmente sequestra o Papa, leva para Avignon, o Papa vai dirigir a Igreja a partir de Avignon, e aí, para resolver esse drama, um pessoal lá do lado romano convoca um concílio para eleger um Papa para acabar com esse Papa do exílio. O resultado é que ficaram 2 papas. Aí eles vão resolver com o Concílio de Constança, já em 1415, já no século XV, para eleger um Papa que acabasse com essa divisão. Resultado, ficaram 3 papas papando ao mesmo tempo. 3 papas. E aí, por um período de tempo, poucos anos, ficaram 3 papas, aí um abdicou, ficaram 2, outro morreu, aí é que ficou um papa só. Então, essa disputa está permanentemente. O Vaticano tinha poder.
O Vaticano recebia altíssima verba de cada um dos estados, dos feudos e tudo mais. Mas, com os estados nacionais, os monarcas vão começar a dizer, olha, mas é uma sangria desatada isso, esse dinheiro que vai para o Vaticano. Nós precisamos de estancar isso. Bom, esse é um dos aspectos. É claro que existiam monarcas que não pensavam só na questão econômica, que pensavam em outras questões. O príncipe da Saxônia, por exemplo, era um príncipe voltado às ideias renascentistas, ideias humanistas, que é o Frederico o Sábio, que governou entre 1483 e 1525. Portanto, o Frederico o Sábio era o príncipe da Saxônia quando Martinho Lutero afixou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg. Por que o Frederico era chamado de Frederico o Sábio? Frederico, no mínimo, admirava as ideias humanistas, no mínimo, admirava o Renascimento. Tanto é que a própria criação da Universidade de Wittenberg se devia ao fato de Frederico tentar fazer um contraponto com outras universidades, como já foi até comentado aqui, as universidades eram, em geral, ligadas à igreja, e, obviamente, essas universidades tinham posturas mais conservadoras. Se você assistir qualquer um dos filmes ali sobre Cristóvão Colombo, 1992, tinha lá o quinto centenário da chegada de Colombo à América. Então, 2 filmes foram produzidos, né? 1492, Aventura do Descobrimento, e Cristóvão Colombo, tem um subtítulo que eu não me lembro agora. Qualquer um dos 2 filmes tem uma cena em que o Colombo é chamado na Universidade de Salamanca, onde os doutores debateram as ideias de Colombo, da possibilidade da Terra ser arredondada e que, se você sair de um determinado ponto e seguir sempre em linha reta, você não vai cair no buraco negro. Você vai chegar de volta no mesmo lugar. Se fosse possível, de navio, né, navegando, vai chegar de volta no mesmo lugar. E os teólogos de Salamanca e os cientistas de Salamanca decidiram que Colombo estava equivocado, estava errado. Desse modo, ele estava até sujeito à Inquisição. O Frederico Sábio, então, cria a Universidade de Wittenberg, que era uma cidadezinha pequenininha, e leva para a Universidade de Wittenberg. No começo, a Universidade de Wittenberg tem também os professores mais anti-renascimento, anti-humanistas, né? Mas essa universidade vai começar a ganhar professores humanistas e talvez o mais importante deles nesse período seja o Philippe Melanchthon, que já foi inclusive citado aqui, que tinha essas ideias. E a ideia dessa universidade era combater o obscurantismo, então, que se via em outras escolas, em outras universidades. A Saxônia fazia parte do colégio eleitoral do Sacro Império desde o século XIV. Quer dizer, já tinha 2 séculos que a Saxônia, grande, rica, poderosa, fazia parte do
do colégio eleitoral que elegia o imperador do Sacro Império. O imperador do Sacro Império, nesse período, era o Carlos V, que era imperador espanhol. Era da família dos Habsburgos, a família mais poderosa da época. E o colégio eleitoral que elegia o imperador do Sacro Império era um colégio eleitoral de 5, 6, 7, 8, 9 pessoas apenas. Então, vocês imaginam como que era o que antecedia a eleição do imperador do Sacro Império. E o que significava um voto nesse momento. A Saxônia era talvez o mais importante, poderoso, rico desses estados. E essa Saxônia começa a entrar em conflito com o papado, inclusive por causa dessa sangria que existia de tanto dinheiro que saía da Saxônia e ia para o papado. Então, o Frederico tinha motivos políticos, tinha motivos econômicos, tinha motivos culturais e tinha também motivos religiosos para apoiar a reforma luterana. Nós não podemos falar da reforma luterana sem entendermos a participação do Frederico o Sábio. É importante compreender esse poder, essa riqueza que a Saxônia tinha. Por quê? Porque, veja, num colégio eleitoral de 5, 7, 8 eleitores, o imperador não podia simplesmente fazer o que ele queria. Ele foi eleito por aquele pessoal. Então, ele não podia simplesmente chegar e peitar o Frederico e falar assim, vamos matar Lutero, que é herege. Mesmo depois que Lutero foi excomungado pela igreja, não era fácil para o imperador tirar o Lutero da mão de um eleitor seu, tão poderoso assim. E mais, quando Lutero foi chamado diante do imperador, e isso é uma parte da história que eu tenho certeza que todos vocês se lembram. Lutero saiu de lá em maus lençóis, porque ele não quis renunciar o que ele tinha escrito, o que ele tinha dito. E quando ele sai de lá, ele foi sequestrado, e foi sequestrado a mando do Frederico, que esconde Lutero por cerca de 1 ano. Por que o Frederico fez isso? Porque Frederico, de tolo, não tinha nada. E quando acabou a dieta era o nome que se dava à reunião dos estados do Sacro Império, Frederico sabia que Lutero sairia dali morto. Porque ele já estava excomungado antes dessa reunião. Ele só foi lá porque o papado deu um salvo-conduto. E o papado emitiu uma outra bula dizendo que não era pecado matar o Lutero porque estava matando um herege. E tinha perdão. O Frederico Sábio, então, toma essa atitude. Nós não podemos entender o que Lutero fez sem entender a ação política do Frederico o Sábio. Mas não é só na questão da reforma luterana. Na França, nós vamos ter também essa questão de política e religião. O que nós temos aqui? Aqui é o rei francês, que foi coroado muito jovem, o rei Carlos. E aqui desse lado é o almirante Gaspar de Coligny. O Gaspar de Coligny era um huguenote. O huguenote era o nome que os calvinistas, os protestantes calvinistas recebiam na França. Sabe por que eles tinham esse nome, huguenote? Eu não tenho a mínima ideia. Se você digitar lá no Google, vai aparecer assim umas 389 opções. Aí você escolhe uma delas. Por que tem esse nome, huguenote? Tem várias
possibilidades. O fato é que esse homem era um dos homens mais ricos da França e era protestante. O Carlos se aliou, por isso que temos esse mais aqui, se aliou ao protestantismo, por quê? Porque a França estava vivendo uma verdadeira guerra civil, desde 1560, mais ou menos. Então, ele se alia aos protestantes e leva o almirante Coligny para ser o principal ministro dele. Então, nós temos o rei francês, que era católico, que coloca como seu principal ministro um protestante. Só que a guerra civil na França não tinha acabado. O catolicismo continuava a guerrear contra o protestantismo. A mãe do Carlos, Catarina de Médicis, teve uma brilhante ideia: vamos casar a Margarida, filha dela e irmã do rei, com o rei de Navarra, Henrique de Navarra. Esse casamento, a festa foi sensacional. Foi a mortandade da noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Tem um filme sobre isso, que é baseado num livro de Alexandre Dumas, A Rainha Margot, que relata isso. E tem um outro filme, Henrique IV, o rei da França, que também relata esse período, né? O filme A Rainha Margot é baseado no livro do Alexandre Dumas, né? Então, alguns historiadores dizem que só em Paris, nessa noite, que era a festa de casamento do rei de Navarra, que era um reino ali mais ou menos entre a França e a Espanha, pensando no mapa atual, foram mortos cerca de 6.000 protestantes, só em Paris, nessa noite de São Bartolomeu. Então, havia um problema sério. A França tinha protestantes, mas a monarquia francesa não queria estabelecer o protestantismo dentro da França. Mas olha só que curioso. A monarquia francesa tinha muito interesse que o protestantismo prosperasse na região do Sacro Império. Por quê? O protestantismo prosperando no Sacro Império diminuiu o poder da Casa de Habsburgo. Então, não dá para a gente pensar na igreja isolada do mundo. Está dentro da sociedade, sofrendo isso que acontece na sociedade. Bom, mas na Inglaterra também, nós temos que pensar as questões políticas. Nós temos aqui o Henrique VIII, que estava gamadão aqui na Ana Bolena. Ele queria se casar com a Ana Bolena. O problema é que ele era casado com a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era viúva do irmão dele. O irmão dele morreu, ele herdou o trono e herdou a esposa, mais velha que ele e tudo mais. E ele pediu para o Vaticano conceder o divórcio da Catarina. Mas olha só, por que eu fiz questão de chamar a Catarina pelo sobrenome de Aragão? A Catarina de Aragão era ninguém mais, ninguém menos do que a tia do imperador do Sacro Império, que era o cara mais poderoso do mundo naquela época. Aí o Henrique VIII fala assim: eu não quero ficar mais casado com ela, não, que eu quero casar com a Ana Bolena. Vocês acham que ia ser fácil o Papa dar o divórcio para anular o casamento, que é sacramento, da tia do imperador, o cara mais poderoso, o defensor perpétuo da fé? Bom, mas isso é uma parte da história. Principalmente historiadores católicos enfatizaram isso, que o Henrique VIII só fez a reforma protestante porque ele estava apaixonado pela Ana Bolena. Isso não é toda a verdade. O problema é que a Catarina tinha uma filha, deu uma filha para o Henrique. E olha só, como que a Inglaterra ia ser governada por uma mulher? Seria um absurdo. E não tinha filhos. Então, tinha um problema dinástico que eles tentavam resolver. Então, divorciar e casar com outra pessoa, uma outra mulher,
podia resolver esse problema. Bom, aí estava nesse imbróglio a situação lá na Inglaterra. Mas eu sempre faço questão de mostrar o seguinte: não podemos falar da reforma na Inglaterra sem só fixando nas questões políticas. Nós temos esse bispo aqui, o arcebispo da Cantuária, que era um humanista, Thomas Cranmer, e que desejava a reforma. Vamos lembrar que a Inglaterra tem uma tradição de desejar a reforma. Wycliffe, os Lollardos, tradução da Bíblia e tudo mais. Então, não podemos pensar só em questões políticas. Mas, enfim, o Henrique VIII acaba, em 1534, conseguindo com que o parlamento da Inglaterra promulgasse o ato de supremacia, separando a Igreja da Inglaterra do Vaticano. Aí ele se casou com Ana Bolena, sortudo que só, a Ana Bolena teve uma filha só. O que acontece? Aconteceu com o Henrique, né? Com o Henrique, o que costuma acontecer com todo mundo: morreu. E aí tinha que alguém assumir o trono. Ele não tinha filho. Quem é que vai assumir? A filha mais velha, que é a Maria. Mas a Maria era filha da Catarina, de Aragão. Quando ocorreu o divórcio, ela voltou lá para Aragão, Espanha, e foi criada como uma perfeita católica. Ao assumir o trono, o que ela vai fazer? Restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Nesse período, o Thomas Cranmer vai ser julgado e condenado à morte por heresia protestante. Mas a Maria, adoentada, governou por quase 5 anos, morreu, e agora? Quem irá nos socorrer? Continuava não tendo um homem para assumir o trono. Então, vem a Elizabeth, a irmã da Maria, mas que era filha da Ana Bolena, criada como protestante. A Elizabeth, que ficou conhecida como a Rainha Virgem. A Elizabeth, então, dá passos decisivos para transformar a Inglaterra numa nação protestante. Bom, já que eu falei de 2 mulheres, eu quero aproveitar aqui para enfatizar as mulheres no período da Reforma. A importância de algumas mulheres. Se não bastasse falar aí das rainhas, né? Pelo menos 3 aqui eu vou citar. Essa é a Renata da França, ou René de France, que era uma estudiosa, era humanista, protegeu os reformadores, inclusive Lutero foi abrigado por ela, Calvino, desculpa, foi protegida por ela. Ela se casou com um duque importante, o Ducado de Ferrara, naquela época. Depois ela ficou viúva, volta para a França e continua escrevendo, inclusive teologia, e defendendo a reforma protestante, usando o poder político que ela tinha, o fato de, como esposa de um duque, ser também, então, uma duquesa, né, a Madame de Ferrara, e, inclusive, trocava correspondências com João Calvino, a René de France. A próxima é a rainha de Navarra, chamada Margarida d'Angoulême. Tem um livro escrito por uma professora batista, a Ruth Salviano, Uma Voz Feminina na Reforma, que é a história dessa rainha aqui de Navarra. A rainha de Navarra era irmã do rei Francisco I da França, que é o rei para quem Calvino
escreveu as Institutas. E ela, como rainha de Navarra, ela se tornou protestante, calvinista, estabelecendo o calvinismo no reino de Navarra. Ela também era uma humanista, escreveu, inclusive, teologia, defendendo a reforma protestante. A seguinte é a Joana III, também de Navarra, que, quando se tornou rainha de Navarra, a Igreja Católica ainda tinha algumas propriedades em Navarra, ela desapropria essas propriedades e usa praticamente todos os bens que ela desapropriou da Igreja para o serviço dos pobres, para atender os necessitados, os perseguidos e tudo mais. No governo dela, ela abole totalmente o catolicismo, acaba com as missas, com as procissões, com as imagens no templo e tudo mais. E uma outra coisa que ela fez foi convocar um grupo para traduzir a Bíblia, e foi feita a tradução do Novo Testamento lá no reino de Navarra. Muito bem, a gente já está encerrando aqui. Para apresentar dois nomes na reforma, Zwinglio, que dirigiu a reforma em Zurique, e, obviamente, não podia deixar de ser, né? João Calvino, que dirigiu a reforma em Genebra. Por que eu estou apresentando esses dois? Para falar das questões políticas. Ora, Zwinglio e Calvino estavam em cidades que eram cidades autônomas. O processo de reforma nessas cidades é um processo que passa pelo parlamento dessas cidades. Elas funcionavam como repúblicas autônomas. Antes mesmo de Calvino chegar em Genebra, a cidade de Genebra era dirigida por 2 conselhos. Há algumas divergências, mas na época de Calvino, esses conselhos chegaram a ter 200 membros, o grande conselho, e talvez 50 membros, o pequeno. Antes de Calvino chegar em Genebra, esses conselhos tinham 60 e 25 membros. E esses conselhos é que dirigiam a cidade. E foram esses conselhos que tomaram a decisão de se retirarem do Vaticano, de romperem relações com o papado e estabelecerem uma igreja da cidade. Não foi uma imposição de Zwinglio ou de Calvino nessas cidades. Foi decisão tomada pelos representantes da população nesses conselhos. Costuma-se dizer que Calvino era um ditador em Genebra e tal, né? É meio complicado, só uma coisinha assim. Calvino escreve, uma coisa que ele escreve é que ele era favorável que a Santa Ceia fosse dominical, semanal. Calvino defendeu essa ideia. Genebra nunca teve Santa Ceia semanal. Nunca teve. Então, quer dizer que o poder de Calvino não era esse poder todo que, às vezes, as pessoas querem dar a Calvino. Porque quem decidia isso era aqueles conselhos. Não era o reformador que estava ali. Embora, obviamente, eles tivessem muito poder sobre esses grupos, né? Mas também a gente pode pensar no Brasil, né? Nós temos no Brasil a invasão francesa, Villegagnon, a invasão holandesa, o conde, o almirante Maurício de Nassau. Né? E por que franceses e holandeses invadiram o território brasileiro? Eram protestantes. O francês tem a ver com aquela guerra civil
que eu falei agora há pouco. O Villegagnon, ele mesmo era católico, mas quem financiou a viagem, o empreendimento todo, foi o almirante Coligny, aquele principal assessor lá do Carlos I. Então, há um processo político na invasão francesa aqui do Brasil. Eles não vieram simplesmente assim, vamos evangelizar os índios, os portugueses que estão lá. E a questão dos holandeses é a mesma coisa. Por que os holandeses acabam invadindo o Brasil? Eles não tinham motivo. Porque quem financiava os engenhos de açúcar no Brasil e fazia o comércio desse açúcar na Europa eram os holandeses. Os bancos holandeses e os comerciantes holandeses. Mas para que eles iam invadir o Brasil? Eles ficavam com bem bom. Mas o que acontecia? A Holanda estava lutando, o inimigo da Holanda era o rei espanhol, porque as 17 províncias dos Países Baixos eram propriedades da Casa de Habsburgo. Então, quando eles lutam por independência, essa luta por independência é, ao mesmo tempo, uma luta religiosa. Acontece que lá em Portugal, quando Portugal fica sem rei e sem sucessor, o rei espanhol se torna rei de Portugal também. Então, o que acontece? Portugal acaba sendo inimigo da Holanda, dos Países Baixos. E é nesse contexto que eles vêm. Então, é uma situação lá de guerra religiosa, de luta por independência e tal, que provoca a vinda dos holandeses. Então, até o nosso Brasil está envolvido aí nessa questão política da reforma. Pois bem, para concluir, eu quero dizer 3 coisas. Uma, eu já antecipei. Não é possível falarmos de reforma se nós não prestarmos atenção em tudo que acontecia na sociedade daquela época. E as questões políticas fazem parte disso. Segunda coisa, eu creio num Deus que é um Deus que age. Então, dizer que tem essas questões políticas não pode nos levar para um outro extremo e dizer que tudo aconteceu só por questões políticas. Ou fazer, por exemplo, como a historiografia marxista, que vai dizer que a própria religião é fruto do modo de produção ou da infraestrutura. Não, nós como cristãos, pessoas de fé, não acreditamos nisso. Muito pelo contrário, acreditamos num Deus que é um Deus que não abandonou o seu povo, a sua igreja, e pode provocar essas condições. E, por fim, a última coisa é citar o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 11, o último versículo do capítulo, onde Paulo vai dizer, numa explosão de alguém que não sabia o que dizer depois da exposição que ele tinha feito da sua teologia, ele faz aquela belíssima doxologia, ó profundidade, tal e tal e tal, e aí termina assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso. Obrigado, professor. Nós temos um tempinho para algumas perguntas. Quem tiver, Que não por são favor. obrigatórias também. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Semana Teológica, que muito acrescentou no nosso conhecimento. Obrigado. Professor, olhando um pouco para o passado, a gente consegue ver algumas similaridades, né, entre expansão marítima, globalização, e o senhor ventilou que a igreja ela tem que fazer parte da política, né? Olhando o momento atual, o senhor mantém essa posição de que a igreja tem que fazer parte da política, tem que se envolver, ou ela tem que ser dissociada da política? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Sandro. Bom,
A questão não é nem apenas isso, que a igreja tem que fazer parte da política. O fato é que a igreja é um grupo social e está dentro da sociedade. Então, queira ou não queira, a igreja está fazendo parte da política, mesmo quando ela se diz apolítica. Então, ela está no mundo, está presente. Agora, eu acho que mais do que nunca, a igreja cristã e nós protestantes, e quem é protestante, deveria fazer parte da política. Mas não do jeito que os tais representantes evangélicos estão fazendo, com um desconhecimento teológico absurdo, abismal, ridículo, a ponto de um dos grandes representantes dos evangélicos não, dos seis aí, o meu não é não, mas aparecer aí na mídia com uma coisa que eu tinha ouvido quando era criança, uma coisa que já tem quase 50 anos, vocês nem acreditavam que eu tinha mais de 50 anos, e que eu achava que ninguém mais acreditasse nisso, eu achava que era um bocó que falou isso lá quando eu era criança, e a ANTA falou isso recentemente, que os negros são descendentes, são amaldiçoados, lá os filhos de cão. Está na Bíblia. Quer dizer, com esse tipo de evangélico, fica muito difícil nós termos relevância. Agora, quem é que está votando nesse pessoal? Então, como que fica isso? Então, vamos prestar atenção. Olha, eu não sou adepto daquela teoria lá de que irmão vota em irmão. Certo? Se nós pudermos votar em irmão, melhor. Mas, se não, nós temos que procurar aqueles que são... O Ricardo Bitum disse isso ontem, muito claramente. Nós temos que procurar aqueles valores do reino de Deus e que esses valores do reino de Deus devem nortear a nossa ação política. Agora, eu falei agora há pouco, a ação política não é só ação política partidária. Nós devemos fazer parte deveríamos fazer parte, por exemplo, dos conselhos. Um conselho que eu até não citei é o Conselho da Juventude. A maioria dos municípios tem. Alguém aqui faz parte de algum conselho da juventude na sua cidade, no seu município? Alguém faz aqui? Ou já fez? Aí ninguém. O que esse conselho faz? Esse conselho monitora o poder público e, inclusive, orienta o poder público na formulação de políticas. Então, é um tipo de participação política. Quando eu estava no Sul, eu fiz parte do primeiro, aliás, Conselho Municipal dos Direitos da Infância, da Criança e do Adolescente, lá no município em que eu trabalhava. Ajudei a organizar a primeira eleição do Conselho Tutelar e tudo mais. Então, a gente precisa de procurar os espaços políticos que não são só os espaços políticos partidários, mas o espaço político partidário também. Ontem foi falado, o professor Lindenberg está envolvido na política partidária também. É um espaço que tem que ser ocupado. Agora, não é ocupar o espaço, ser eleito vereador, para fazer a Câmara mudar uma lei, porque nós não queremos cumprir a lei. Está cheio disso. Os municípios têm os seus planos diretores. Cada município tem o seu plano diretor. Acho que vocês sabem mais ou menos como funciona isso. O plano diretor diz lá que se construir um templo para 300 lugares, tem que ter uma previsão de estacionamento para X automóveis.
Aí os caras pegam lá um terreninho de 600 metros quadrados, querem construir um negócio enorme, sem previsão para estacionamento, e acha que está sendo perseguido em nome do Evangelho. E aí vai botar um vereador lá para fazer mudar a lei, quando a lei é para benefício da coletividade. São questões de segurança que estão envolvidas aí. Isso aí não é uma coisa aleatória, inventaram para prejudicar as igrejas. Mas nós vamos lá para... Ou então, vota a Marcha para Jesus como um dia oficial na cidade, porque daí vai o vereador lá e bota uma verba, já que é um dia oficial, bota uma verba para a Marcha para Jesus. Eu nunca aceitei em igreja que eu trabalhei um saco de cimento de poder público. Jamais. E nunca deixei aceitar. Porque nós temos que participar da política, mas para fazer a boa política, para o bem da coletividade. Bom, já falei demais. Boa noite. Eu agradeço ao professor, aprendi muito aqui. Não sabemos por quê. Eu ainda não li aonde que a Bíblia falou sobre a cor da pele do cão, mas sabemos que a ideia cultural muito racista dá para ele a cor negra. Se tem uma referência que fala, eu gostaria de aprender. E também sabemos que o Concílio Supremo da Igreja Católica se rebeldiou mesmo do fato que Deus tinha colocado a alma no negro, e tinha um conflito mesmo nesse sentido. E vemos através da história, 1438 e até 1400, 1500 assim, um conflito de bula papal, bula, decreto do Papa, incentivando, autorizando o mercado dos negros, a conquista da África. O mais famoso com o Papa Nicolau V, com o rei português Afonso, no dia 8 de janeiro de 1454, e que foi no ano seguinte confirmado, e confirmado com vários outros papas também. Tudo isso. Agora, a minha pergunta: aonde foi a contribuição da reforma nesse sentido? Porque não dá para falar de política nesse tempo, porque no tempo da reforma tinha escravidão no mundo inteiro. E nas delegações, falamos assim, até nos navios que chegavam no Brasil, tinha uma representação da Igreja Católica. Tinha padre, tinha tudo. Eu li isso na carta do Caminha, né? Agora, aonde foi a contribuição da reforma para interpretar esse fato e tomar posição contra esse orgulho racista da Igreja Católica, e que ainda hoje, lamento, que tem um legado muito forte nas igrejas protestantes. Muito obrigado. Então, mas não tem mesmo lugar nenhum da Bíblia. É uma interpretação que fizeram lá, que os filhos de cão seriam malditos, e alguém, em algum momento lá, inventou que essa maldição, o sinal que ele teria recebido, seria a cor negra. Mas não tem lugar nenhum na Bíblia. Aliás, a Bíblia tem uma coisa muito ao contrário disso, que é em Atos 13, quando tem o registro da equipe pastoral lá da igreja de Antioquia, primeiro versículo do capítulo 13 de Atos, vai falando os nomes lá 5 nomes, né, dessa equipe pastoral lá da igreja de Antioquia, né? Em Antioquia havia profetas e mestres, e aí tem os nomes. Um deles tinha o sobrenome Níger, né? Negro. Então tinha um pastor lá em Antioquia, um profeta, um mestre,
que era negro, na igreja de Antioquia. Então, a Bíblia é muito ao contrário, né? Eu entendo que os reformadores procuraram corrigir isso, mas eu acho que talvez eles não tenham avançado como nós gostaríamos que avançassem. Até porque eles estavam tão preocupados com a própria sobrevivência, né? Mas nós vimos ontem aqui, por exemplo, ser dito acerca de Lutero, escrevendo aquela carta à nobreza alemã, onde ele fala, olha, a culpa da situação dos camponeses é de vocês, falando para os nobres. Em Genebra, nós tínhamos também uma situação que ninguém entrava em Genebra e ficava sem emprego. Então, havia uma preocupação em propiciar um mínimo de dignidade humana para aquelas pessoas. Então, nesse sentido, a caminhada do protestantismo, obviamente que vai ser uma caminhada de chegar muito brevemente no combate à escravidão e tudo mais. Agora, não é um tema que eu tenho estudado mais assim profundamente, né? Como que alguns reformadores estudaram, falaram da questão da escravidão. Talvez se alguém aí tenha lido e estudado mais isso, quiser contribuir, pode fazer, mas eu nunca estudei de modo mais objetivo e claro isso. Mas eu vejo assim, que eles tinham uma preocupação com a dignidade humana e o protestantismo foi caminhando nesse sentido. Agora, a Igreja Católica precisava de justificar, de algum modo, a escravidão. Então, justificava até teologicamente tirar o negro da África e trazer para o território americano. Então, tem justificativa teológica para isso. Teve gente chegando a dizer que era melhor o negro morrer escravo na América e salvo do que morrer livre na África e ir para o inferno. Então, era um ótimo meio de evangelização, né? Escravizar. Né? Então, infelizmente, isso faz parte da nossa história. Né? Nós não podemos fugir disso.